O Brasil quer acelerar os resultados do encontro do fim de semana entre os presidentes Lula e Donald Trump na Malásia. Transformar o que já é considerado em algo positivo em termos de imagem para boas notícias nas negociações de tarifas e sanções. O encontro na Malásia entre os dois líderes foi considerado histórico em meio à tensão que havia desde que Trump assumiu o poder. Mas os dois lados sabem que precisam de ações práticas, como reduzir as tarifas impostas aos produtos exportados pelo Brasil, aumentar os setores que poderiam ser colocados numa lista de exceção, ter um calendário para que esses resultados sejam realmente apresentados. E que fique claro, esses são itens que interessam não apenas ao Brasil, não apenas ao presidente Lula, mas também aos Estados Unidos, já que influenciam diretamente a economia brasileira e americana. Começamos esta edição indo ao vivo até a Malásia, conversar com o nosso enviado especial, Américo Martins. Américo, bom dia para você. Olá, Márcio, muito boa noite para você, boa noite para todos os que nos acompanham aqui no Prime Time. Márcio, o presidente Lula deve deixar daqui a pouco, embarcar aqui nesse carro, deixando aqui a Malásia. Ele vai decolar, essa é a previsão aqui pelo menos, daqui a 1 hora da base aérea aqui na capital da Malásia. Talvez o presidente dê uma palavrinha ainda com a imprensa, eu vou trazer isso para vocês aqui ao vivo no Prime Time. Márcio, como você colocou, essa é uma viagem histórica e é uma viagem que, por enquanto, conseguiu alguns objetivos bastante positivos, tanto para o governo brasileiro como para o governo americano. Como você colocou, interessa também a vários setores da economia americana um acordo com o Brasil. Interessa também aos consumidores americanos um acordo com o Brasil, por conta, claro, da criação da inflação nos Estados Unidos em alguns produtos que diretamente às exportações brasileiras. Agora, o grande desafio é justamente essa questão de tentar algum efeito prático, ou seja, negociar as isenções, as reduções das tarifas para as exportações brasileiras. Aconteceu ontem aqui na Malásia, ainda na manhã de segunda-feira aí no Brasil, a primeira reunião entre os negociadores dos dois lados, que se seguiu ao encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Portanto, foi um processo muito rápido, determinado pelos dois presidentes. Só que essa primeira reunião, que foi uma reunião presencial para se discutir o que pode ser conseguido nessa negociação entre os dois lados, e pelo lado brasileiro a delegação foi chefiada pelo chanceler Mauro Vieira, pelo lado americano essa reunião foi chefiada pelo Scott Bessent, o secretário do Tesouro norte-americano. Foi uma reunião que não teve uma conclusão e, portanto, os negociadores brasileiros agora pediram uma nova reunião presencial que possivelmente vai acontecer já na semana que vem em Washington. Eu conversei com membros da delegação brasileira aqui que estão acompanhando muito de perto essa negociação para entender o que vai acontecer. Em primeiro lugar, não existe a possibilidade de uma reunião presencial antes da semana que vem, porque os ministros, os secretários dos Estados Unidos vão estar com o presidente Trump em outras etapas da viagem dele aqui pela Ásia. Portanto, a primeira data disponível seria na semana que vem. E o governo brasileiro tem pressa nessa negociação, quer acelerar essa negociação. Por quê? Justamente para tentar chegar rapidamente em algum resultado prático. Lembrando, na reunião, no domingo, essa reunião histórica entre o presidente Trump e o presidente Lula, o presidente brasileiro fez um pedido claro, uma demanda clara ao governo americano para retirar as tarifas enquanto as negociações estão continuando. Aquela sobrecarga na tarifa brasileira, aqueles 40%, porque 10% das tarifas americanas hoje valem para praticamente todos os países do mundo. No caso do Brasil, houve essa sobretaxa, essa sobretarifa de 40%, que é específica ao Brasil. Foram esses 40% que o presidente Lula pediu para ser retirado. Essa é a principal demanda brasileira. Essa informação foi reforçada ontem na reunião entre o lado brasileiro e os secretários americanos e não houve uma conclusão. Por isso o Brasil vai insistir na semana que vem. Existe, Márcio, só para concluir, uma possibilidade real de que essa negociação avance rápido. Por quê? Segundo eu apurei com os negociadores brasileiros aqui, porque os dois lados já têm um diagnóstico da questão. Eles já
vinham fazendo uma negociação antes dessa imposição dos 40% extras na tarifa. Então, o lado americano e o lado brasileiro já sabem o que querem e quais são os pontos que interessam a cada lado. Com isso, toda essa fase de analisar o problema já foi superada. Agora é uma fase de negociação para tentar resolver o problema. E daqui a pouquinho, Márcio, o presidente Lula vai embarcar nesse carro, logo mais ele desce por aqui. Márcio.